Amém. Ele é conhecido na teologia como a oração sacerdotal. Na teologia nós chamamos esse texto, João 17, como a oração sacerdotal, a oração que Jesus ele fez pelos seus discípulos, tanto o grupo dos 12, como aqueles que viriam a fazer parte da comunidade de discípulos, todos aqueles que se renderam a Ele, ao seu senhorio, que o receberam como Salvador de suas vidas. Qualquer dia eu vou ter que usar esse texto para pregar de novo, porque você consegue imaginar Jesus orando por você? Consegue imaginar Jesus parando a sua agenda, aquilo que Ele estava fazendo, para orar pela sua vida? Outro dia a gente fala sobre isso, mas é algo maravilhoso imaginar Jesus orando por nós. Orando pelos seus discípulos. Ele está colocando diante de Deus a vida da comunidade de fé. Ele ora pelos seus 12 e por todos nós que rendemos a nossa vida para Ele. E é muito importante que nós nos lembremos que essa oração, ela aconteceu na última ceia, no último momento que Jesus teve com seus discípulos. Essa é uma oração que Jesus faz, sabendo que Ele estava prestes a ser condenado, martirizado e crucificado por um crime que Ele não cometeu. Só para te jogar para dentro dessa cena bíblica, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você soubesse que você estava prestes a ser preso, maltratado e condenado à morte por algo que você não fez, por um crime que você não cometeu, qual seria a sua última oração? Por quem seria a sua última oração? Quando eu preparava a mensagem essa semana, eu falei, meu Deus, se fosse acontecer comigo isso, como eu não sou muito criativo, eu acho que eu parafrasearia as palavras de Jesus. Deus, me livra desse cálice, não tem como passar essa hora, pula essa etapa, pula essa fase. Mas se não tivesse como, eu acho que eu iria orar pela minha família, tanto a minha família imediata, a minha esposa e meus filhos, como a minha família estendida, vocês, a minha igreja. E tanto por um como por outro, eu acho que eu pediria, Pai, que eles continuem te amando, Senhor, que eles continuem apaixonados por Ti, que nada nem ninguém possa separá-los do Teu amor. Jesus, sabendo que estava prestes a ser condenado à morte, crucificado por algo que não fez de errado, mas que entendia que era a sua missão de vida. Ele abre o coração para Deus e ele começa então a orar a Deus pelos seus discípulos. E na sua oração ele começa a fazer algumas reflexões. Por exemplo, ele começa a sua oração pensando no seu propósito de vida. Ele começa orando falando, Deus, eu te glorifiquei com a minha vida. Deus, eu cumpri o teu propósito para a minha vida, que era falar de vida eterna, era tornar a vida eterna acessível àqueles que estavam destinados à morte eterna. É o que ele fala, o Senhor me deu autoridade, no versículo 2, sobre toda a humanidade, para que concedesse vida eterna a todos os que lhe deste. Jesus começa a sua oração pensando de que o seu propósito de vida estava cumprido, estava se cumprindo. Ele viveu para falar de vida eterna e conceder vida eterna à humanidade. E aquilo estava acontecendo. E nas palavras de Jesus, vida eterna consiste em conhecer a Deus e a Ele, Jesus Cristo. É muito interessante pensar nesse texto porque a palavra que João usa no grego aqui para conhecer é a palavra grega gnosko, que é uma palavra que no grego ela não fala de um conhecimento teórico, ela não fala de um conhecimento superficial e descartável. Essa palavra gnosko, ela aparece em vários textos, mas só para você ter uma compreensão da profundidade dessa palavra, em um outro momento que essa palavra aparece na narrativa bíblica,
é em Mateus 1, 24, 25, que falou, que diz o texto, que José não conheceu Maria antes que Jesus nascesse. José não teve intimidade com Maria, não teve relações com Maria, e é por isso então que Jesus nasce de uma virgem, porque José não teve relações com a sua esposa, não teve intimidade. Quando a palavra gnosco aparece na Bíblia, ela está falando de um relacionamento, de uma entrega total. Ela está falando de uma intimidade profunda. Ela está falando sobre de se render completamente a um relacionamento. E é por isso então que a vida eterna consiste em conhecer a Deus e a Jesus. Porque a vida eterna fala sobre a rendição completa, a entrega total de uma vida àquele com quem você tem se relacionado. O grande problema que nós encontramos para ter esse nível de relacionamento com Deus é que o pecado não vai nos atrapalhar. O pecado sempre vai bloquear e nos impedir de ter esse nível de relacionamento com Deus, de entrega, de intimidade, de sinceridade. E é por isso então que Jesus vem ao mundo para cumprir essa obra, para se entregar por nossos pecados. Porque uma vez que Jesus morre pelos nossos pecados, e nós nos rendemos ao seu senhorio, nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nada mais nos impede de ter esse tipo de relacionamento com Deus. Jesus concede vida eterna àqueles que estavam destinados à morte eterna. E Jesus, de uma forma muito convicta, em sua oração, ele pensa: Deus, eu fiz isso. Eu falei de vida eterna, eu concedi vida eterna à humanidade. Aqueles que quiseram ter vida eterna, aqueles que quiserem ter vida eterna, agora podem ter. Porque eles já ouviram, eles sabem qual é o caminho, eles estão ouvindo sobre o caminho, como ter vida eterna. E aí então Jesus conclui sobre essa sua compreensão do seu propósito de vida, dizendo que glorificou a Deus. E como que Jesus glorificou a Deus? Completando a obra que Deus deu para ele fazer. Eu e você, nós glorificamos a Deus, não quando nós fazemos aquilo que nós achamos que temos que fazer, ou não quando nós fazemos aquilo que nós queremos fazer. Nós glorificamos a Deus quando nós fazemos aquilo que Deus nos pede para fazer, que foi o que Jesus fez. Deus tinha um único plano para Jesus, que ele morresse para que outros pudessem viver. Jesus estava chegando ao fim dessa trajetória e fala: Deus, eu te glorifiquei porque eu completei aquilo que o Senhor me pediu para fazer. Jesus faz essa primeira parte de oração, onde ele está refletindo sobre como é que foi a sua vida. Logo após isso, então, ele passa a orar pelos seus discípulos. E nessa oração, nesse segundo momento da sua oração, Jesus ele passa a usar demasiadamente a palavra mundo. E isso me chama muita atenção nessa reflexão. A palavra mundo que Jesus usa, ela vem do grego cosmos, e basicamente essa palavra tem 3 significados. Cosmos significa o mundo, universo, terra, lugar de habitação. Mas cosmos também significa, quando você lê a palavra mundo na Bíblia, também faz menção a um grupo de pessoas que não acreditam em Deus. Pessoas que não receberam Deus em suas vidas. Quando você lê a palavra mundo na Bíblia, a palavra cosmos, ela também faz menção a um estilo de vida que é baseado nos princípios e valores influenciados pelo pecado. Então, quando você vê na Bíblia a palavra mundo, mundano, algo nesse sentido, é disso que está falando. De um lugar de habitação, de um grupo de pessoas que não receberam a Deus, que não querem conhecer a Deus, e de um estilo de vida, princípios e valores que são influenciados pelo pecado. Nesse texto que nós lemos, de João 17, Jesus usa a palavra cosmos 16 vezes. Em um curto trecho, um único capítulo da Bíblia, por 16 vezes, Jesus usa a palavra mundo. E primeiramente Jesus fala do mundo como lugar de habitação. Ele fala: eu te glorifico, agora Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes que esse lugar que a humanidade habita foi criado.
lugar de habitação. Depois Jesus vai usar essa palavra, a mesma palavra, mundo, para falar de um outro sentido. Ele ia falar que ele revelou a vontade de Deus, falou de vida eterna para as pessoas que do mundo Deus deu para ele. Jesus vai falar da palavra mundo para falar que tinha neste lugar de habitação um grupo de pessoas que pertencia a Deus e que Deus deu para Jesus. Agora, algo muito interessante quando Jesus vai seguindo na sua oração, é que ele fala que no mundo, lugar criado, ele encontrou um grupo de pessoas a quem ele se revelou. Só que ele fala que esse grupo de pessoas não eram daqui, não eram deste mundo. O que muitos acreditam que é uma evidência de que existem ETs. Eu não acredito, eu acho que é pura bobagem. Mas Jesus diz, eu os encontrei no mundo, mas eles não são do mundo. Se não são do mundo, são da onde? Não sei, não interessa para a gente também nessa manhã. Mas Jesus fala, eu dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Se nós encerrássemos a nossa reflexão aqui nesta manhã, com esses versículos, o quadro que nós pintaríamos, a conclusão que nós chegaríamos, é que este mundo, lugar de habitação, e tudo o que nele há, é um lugar hostil. É um lugar de perseguição, porque persegue, maltrata aqueles que guardam as palavras de Jesus. Se encerrássemos a nossa reflexão com este texto, o quadro que nós desenharíamos, a imagem com a qual ficaríamos de mundo, é que o mundo, que Jesus encontrou pessoas neste mundo hostil, que não pertencem a este mundo. Esse é o quadro que nós pintaríamos do mundo. É muito interessante nós pensarmos que, com o passar dos anos, é justamente esse o quadro que foi pintado. Por muitos e muitos anos, mesmo após a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus, a imagem que ficou para muitos cristãos é que o mundo realmente é um lugar hostil. É um lugar onde você não aproveita de nada. É um lugar de perseguição. E a saída disso então é se retirar desse mundo, se isolar de tudo deste mundo, porque o mundo é ruim e hostil. E esse pensamento ele ficou tão forte, ele pode ser melhor visto no terceiro século. No terceiro século, alguns cristãos, que são denominados na história do cristianismo como padres do deserto, quando eles percebem que Constantino transforma o cristianismo em religião do império, eles começam a perceber que as coisas começam a se misturar muito. Fé e Estado começam a se misturar muito. E alguns cristãos começam a perceber que a sociedade, por mais que metade do império era cristão, começa agora a absorver princípios e valores dessa sociedade corrompida. E alguns cristãos falam, não, isso não é para mim, isso não é de Deus, eu preciso me ausentar desse mundo. E começam então agora a fazer uma caminhada para o deserto, para viver no deserto, para se isolar desse mundo, para se afastar das coisas desse mundo. E aqui então no terceiro século nascem os primeiros monastérios, de pessoas que queriam se afastar do mundo, de pessoas que queriam se isolar do mundo corrompido e viver de uma forma consagrada a Deus. A vida monástica ela tem muito a nos ensinar. Essa vida retirada, ela tem muito a nos ensinar. Por exemplo, se nós olhamos para a história do monasticismo, nós vamos ver como que as pessoas se dedicavam a Deus, dedicavam a sua vida a Deus. Olhando para o monasticismo, nós vamos ver como que essas pessoas, elas conseguiram desenvolver a habilidade de se silenciar, de ouvir apenas a voz de Deus quando elas meditam na Bíblia. O monasticismo vai nos ensinar sobre a vida contemplativa através da oração, desta vida que fala sobre o orar sem cessar, a todo tempo estar orando. O monasticismo vai nos ensinar sobre a humildade e a simplicidade de vida. E principalmente, o monasticismo vai nos ensinar
como viver de forma que Deus seja suficiente, de que não se precise de nada de ninguém. Deus é suficiente. Embora eu admire esses elementos do monasticismo que eu disse, e que nos falta muitas vezes. Você consegue ler a Bíblia por, 30 minutos e não pensar em nada mais do que você está lendo? Ou só comigo que acontece? Às vezes está lendo e pensando no que eu tenho que fazer, no que eu deixei de fazer, no que vai acontecer. Admire muito essa vida monástica, esses princípios monásticos. Eu não acredito que seja a vontade de Deus criar comunidades de fé cristã como monastérios, de pessoas que se retiram da sociedade, que saem do mundo corrompido. Dificuldade de entender que a vontade de Deus seja que vivamos em monastérios, pelo que Jesus diz nesse texto que nós lemos. Por exemplo, Jesus diz: eu não os rogo que os tire do mundo. Nunca foi desejo de Deus que nós saíssemos do mundo, que nos isolássemos do mundo. Jesus fala: Deus, não tire meus discípulos do mundo, só os proteja do maligno. Nunca foi vontade de Deus que nós deixássemos de conviver com as pessoas do mundo. Nunca foi da vontade de Deus que nós só convivêssemos apenas com a comunidade de fé. E eu penso que por muitos anos nós aprendemos errados e vivemos de forma errada. E um claro exemplo que eu vou te dar: se você faz parte de uma comunidade de fé há 10, 15, 20 anos, você vai perceber que raríssimas vezes, se não pela sua totalidade, quando a pessoa começa a se envolver com a comunidade de fé, mais distante ela vai ficando de pessoas que não conhecem a Jesus. Quantos de nós que nos rendemos a Jesus, primeira coisa que fizemos foi nos desfazer de amizades de pessoas que não conheciam a Jesus? Ou quantos de nós que estamos há algum tempo nessa caminhada de fé, não nos relacionamos mais com pessoas que não são da nossa comunidade de fé? Quando a gente olha para o mundo apenas como um lugar hostil, de perseguição, de valores corrompidos, e nos isolamos dentro da nossa comunidade de fé cristã, nós corremos o grande risco de transformar a nossa comunidade de fé em monastérios. Sabe quando uma comunidade de fé vira um monastério? Deixa eu te dar um exemplo. Quando você conhece, quando uma comunidade de fé vira um monastério? Quando a gente conhece alguém que é um bom pai, é um bom marido, tem um caráter irrepreensível, é um excelente profissional, a gente olha para essa pessoa e fala: ela é tão boa, mas tão boa que só falta se converter. Quer dizer porque ela não se converteu, ela não é boa? Quer dizer porque ela não se converteu, ela não é boa? Sabe que a gente começa a transformar nossas comunidades de fé em monastérios? Quando a gente começa a classificar as pessoas pelo que elas creem, e a gente dá cor para essas pessoas. Nossa, tal pessoa é tal praticante roxo. Até dá uma torcida. Roxo. Dá uma ênfase no roxo, né? Quem disse que as pessoas têm cores por causa da sua crença de fé? Quando que nós começamos a transformar as nossas comunidades de fé em verdadeiros monastérios? Quando nós achamos que só aqueles que frequentam uma comunidade de fé são bons, ou pelo menos são melhores do que os que não frequentam. Por muitos anos a igreja foi ensinada a se isolar do mundo, porque o mundo é ruim, porque o mundo está corrompido pelo pecado. Mas na medida que a igreja foi se isolando do mundo, ela também perdeu a relevância no mundo. Ela deixou de ouvir o que o mundo estava falando, o que o mundo estava questionando, e às vezes dava respostas para perguntas que ninguém estava fazendo. Aí, cada vez que ela se isola, ela perde relevância na cultura, na política, na arte, porque ela se coloca num papel de falar: é pecado, está errado, não é assim, mas não faz o contrário, mostrando como é que deve ser feito, qual é o papel da igreja. Eu tenho visto muitos posts no Facebook de pessoas reclamando da nova novela da Globo, a Babilônia, que tem princípios e deturpa a família. Primeiro, só vai ser deturpado quem está assistindo. Se você não assistir, você não vai ter problema com isso. Mas segundo,
os cristãos para influenciar a dramaturgia para que não tenham novelas como essa? Reclamamos muito da corrupção. O Brasil é um país corrupto. Mas os deputados que se falam evangélicos, muitos estão envolvidos também na corrupção. Se isola do mundo, ao invés de imergir no mundo e influenciar a cultura com os valores e princípios do reino. A igreja, da vez que passa, começa a se tornar irrelevante ao mundo, porque não se envolve com ele. Alguns outros exemplos do que eu estou pensando. Quero tornar mais claro o que eu estou pensando. Quando nós lemos a Bíblia, nós lemos que grandes homens de Deus se envolveram na política, por exemplo, de grandes impérios mundiais. Eram conselheiros de reis. José foi conselheiro do faraó. Daniel, ele sobreviveu a 3 dos principais impérios da história da humanidade. Ele foi conselheiro na Babilônia, ele foi conselheiro no Império Medo-Persa, no Império Persa. Cristãos que emitiam sua opinião, cristão não porque eles não conheciam Cristo, mas eram de Deus, tudo, está na mesma família. Pessoas tementes a Deus, que eram ouvidos, que os reis perguntavam, o que você acha que eu tenho que fazer? O que Deus manda fazer numa situação dessa? Aí eu te pergunto, quando a Dilma quer saber o que Deus acha da inflação, da Petrobras, para quem que a Dilma pede oração? Cristão que está influenciando a política do nosso país. Nós acabamos de ter uma manifestação domingo passado, dia 15 de março, as pessoas saíram na rua e eu quero deixar claro que eu não estou contra nada nem ninguém sair na rua. Minha questão não é essa. Passado, um grupo de pessoas saíram na rua para protestar e pelo Face eu vi vários cristãos. Legal, acho que todo mundo tem o direito de protestar, mas eu me pergunto, quem perguntou a opinião da igreja sobre esses protestos? Quantas pessoas recorreram à igreja, olhando para a igreja como um referencial de Deus na terra e perguntou, o que vocês acham dessa questão de protesto? Protesta, não protesta? Tem que gritar, tem que orar, o que tem que fazer? Ou, algo que me preocupa ainda mais, quantos dos cristãos que foram nas ruas protestar no dia 15, antes de irem protestar, cancelaram o gato da net? Quebraram a carteirinha falsa de passe? Declararam o imposto de renda corretamente? Como que esse quadro que nós desenhamos de se isolar do mundo tem cada vez mais nos tornado irrelevante? E saindo do macro, eu estou muito no macro, né? Deixa eu trazer para o micro, algo que me preocupa e vai me preocupar enquanto eu for pastor dessa comunidade. Semana, nós vendemos esse galpão e não formos mais uma comunidade de fé cristã neste lugar. Quem desse bairro vai sentir nossa falta? Como é que esse bairro seria influenciado se a partir da semana que vem não fôssemos mais igreja neste bairro? Perguntas que têm me incomodado. Pensando nessa questão, nessa abordagem que Jesus nos traz, e eu paro para pensar assim, Deus, se nós nos isolamos do mundo, para quem que a gente vai anunciar teu reino? Se nós não nos relacionamos com pessoas que não te conhecem, para quem que a gente vai falar do teu amor? Se não temos amigos que não te conhecem, nós vamos tornar o Senhor conhecido. Se nós não nos aproximamos de pessoas de fora da nossa comunidade de fé, como a gente vai ouvir quais são os questionamentos dessas pessoas? Se isole porque a gente tem uma má compreensão de mundo. A gente coloca tudo numa panela e vê como uma coisa hostil. Mas a gente precisa fazer 2 diferenciações básicas sobre mundo. Porque quando a Bíblia fala de mundo, lembre-se, além de lugar de habitação, ela está falando sobre um sistema de valores influenciados pelo pecado e de pessoas que não acreditam em Deus. Esse sistema de valores influenciados pelo pecado, Tiago vai dizer, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Não podemos compactuar com um sistema de valores influenciados pelo pecado.
Não podemos ter como nosso padrão de vida valores que são influenciados pelo pecado. E é contra isso nós temos que rejeitar. Não podemos ser coniventes. Até porque João diz que nós sabemos que somos de Deus e o mundo todo está sob o poder do maligno. Então, a este mundo, influenciado pelo pecado, nós temos que rejeitar. Nós não podemos compactuar. Mas lembre-se que quando Jesus está falando de mundo, Ele está falando de uma outra categoria também. Ele está falando de um grupo de pessoas que não o conhecem. E a este mundo, um texto que todos conhecemos, Deus amou o mundo, não um sistema de valores, mas pessoas que não o conhecem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, não para falar cambada de pecadores, eu vou acabar todos com vocês, eu vou destruí-los, você não tem vergonha na sua cara. Não foi para isso que Deus enviou Jesus ao mundo. Deus enviou Jesus ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Devemos nos associar com o mundo, sim, sistema de valores, mas devemos nos associar com o mundo pessoas que não conhecem a Deus, porque estas são o alvo do amor de Deus. Como Thomas bem falou, tem algo que a gente precisa resgatar nessa manhã. Aquilo que John Stott fala, que ele diz, a igreja é um povo que foi chamado para sair do mundo a fim de adorar a Deus. E ao mesmo tempo, eu não sei qual é essa dinâmica, entra e sai, mas ao mesmo tempo é enviado de volta ao mundo a fim de testemunhar e servir. Qual é o nosso grande problema? É que a gente sai do mundo e fica recluso à nossa comunidade. Não voltamos para proclamar aquilo que temos ouvido, aquilo que Deus tem feito nos nossos monastérios. Precisamos resgatar essa dinâmica de sair para adorar, para conhecer a Deus, para nos render a Ele, para ser transformados por Ele e voltar para contar para os nossos companheiros de academia, de futebol, de trabalho, de escola. Deixa eu te contar o que eu ouvi ontem, algo que mudou a minha vida. Não importa se você está fazendo ou não, eu quero te contar o que está acontecendo na minha vida. Desse Jesus que tanto tem me feito bem. A igreja é o lugar onde nós somos reunidos para nos dispersar. E é por isso que a igreja, a palavra eclésia, fala dos chamados para fora. Somos chamados para fora. Jesus nos chama, pessoal, junto aqui. Está todo mundo junto? Pode sair. Vai, dispersa. Façam suas duplas. Anunciem o reino. A igreja é o povo que é reunido para ser dispersado. A igreja é o lugar onde nos encontramos para sair. Aqui a gente se acha, aqui a gente se encontra, mas depois a gente sai para falar desse reino e desse rei. A igreja é o lugar onde aprendemos para ensinar, não reter esse ensino. Como a fórmula matemática que o Lucas nos ensinou semana passada, a ideia não é retenção de ensino, é receber para transmitir. Deus nunca quis que nos isolássemos do mundo, mas que pudéssemos influenciar esse mundo com princípios de reino. E quem está falando isso não sou eu. Quem está falando isso é Jesus. Porque Ele diz, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Tempo para digerir isso aqui, gente, tá? Então, eu espero que você tenha um bom domingo e possa digerir também. Porque eu comecei a ficar pensando, como é que Deus enviou Jesus ao mundo? Jesus enviado ao mundo, um pecador perdido que precisava da graça de Deus. E Jesus fala, olha, da mesma forma que Deus me enviou, vocês se preparem que eu vou enviar vocês. Não para monastérios, para viver no meio do mundo. Assim como tu me enviaste, eu os envio ao mundo. Mais tempo para pensar nesse versículo. Mesmo o mundo sendo um lugar hostil de perseguição, de valores corrompidos e deturpados, Jesus não pede que saiamos desse lugar. Jesus não pede para Deus nos tirar desse lugar. Pelo contrário, é para esse lugar hostil, de perseguição e de valores invertidos que Deus nos manda, para anunciar que chegou um novo rei e chegou um novo reino. Que existe um rei que governa sobre toda a terra.
Mas não um rei tirano que quer matar pessoas, um rei amoroso que quer abraçar a humanidade, que quer transformar vidas. É isso que somos chamados para fazer, para anunciar a chegada deste rei e deste reino. Nós não fomos chamados para construir prédios, não fomos chamados para fazer reuniões semanais para atender a necessidade religiosa de alguém. Não fomos chamados para formarmos comunidades isoladas do mundo. Deus ama para sair do mundo, para receber vida dele, e voltar ao mesmo mundo para falar da vida, para gerar vida. Deus nos chama para sair do mundo, a fim de mudar nossos valores, nos dar valores de reino de Deus, e voltar para o mundo e anunciar desses valores, sobre esse novo jeito de viver. É para isso que somos chamados, para conviver com aqueles que não conhecem a Deus, para que eles passem a conhecer aquele que nos salvou e aquele que nos transformou. Ana, preparava essa mensagem, eu me lembrei que há exatamente 1 ano atrás, eu estava acabando de chegar a essa igreja. De março, a série que nós fizemos, março de 2014, a série foi Igreja Simples, uma igreja que vale a pena ser e conhecer. Você lembra dessa série? Quais foram os desafios que Deus nos trouxe através dessa série? Nisso, gente, eu fiquei tão feliz de pensar, Deus, eu não estou falando nada novo para a minha igreja. Eu não estou trazendo coisas novas para a igreja, eu estou só reforçando uma coisa que Deus nos deu 1 ano atrás. Continuamos com o mesmo desafio, não mudou. Se você pensou que a gente mudou, a gente tem uma nova casa, não. Nós estamos exatamente no ponto que a gente estava em março de 2014. Continuamos querendo ser uma igreja para quem não tem igreja. Não mudou, tá? Se alguém pensou que mudou, não mudou. Nós continuamos querendo ser uma igreja para quem não tem igreja. Uma igreja que qualquer pessoa frequentaria. Qualquer pessoa frequentaria. Depois de 1 ano, o nosso desafio continua sendo o mesmo. Nós continuamos querendo ser igreja para quem não gosta de igreja, para quem está cansado de religiosidade, para quem está cansado de hipocrisia, mas quer saber de Jesus e de espiritualidade. O desafio não mudou. Nós continuamos querendo ser uma igreja para quem quer ser igreja, para quem quer viver em comunidade, para quem deseja seguir Jesus por toda a sua vida. E depois de 1 ano, gente, o nosso desafio é exatamente o mesmo. Nós continuamos querendo desenvolver aqui neste lugar um ambiente onde pecadores são acolhidos. Pecadores são muito bem-vindos, são recebidos e são ensinados como é que eles podem mudar de vida. São encorajados a receberem Jesus como Salvador de suas vidas e mudarem a sua história. Tenho ficado, sabe, gente, marcado pela minha leitura nos Evangelhos. Porque nos Evangelhos, Jesus é conhecido. Sabe qual que era a fama de Jesus em Jerusalém? Jesus, o amigo dos pecadores. Eu aposto, não posso apostar, desculpa, eu retiro o que eu disse. Edita a gravação. Mas eu estou fortemente encorajado a acreditar que se qualquer um de nós aqui tivesse esse apelido, amigo de pecadores, nos sentiríamos ofendidos. Oh, que negócio é esse? Me chamam de amigo de pecador. Mas Jesus se sentia ofendido. Até porque ele era mesmo. Ele era amigo de pecadores. As pessoas falavam, olha lá o Jesus, o amigo de pecadores. Sou mesmo. As pessoas falavam, esse Jesus chama pecadores para andar com ele. É verdade mesmo, ele chama mesmo. Se nós fôssemos chamados de amigo de pecadores, nos sentiríamos ofendidos. Mas Jesus não. Pelo contrário, Jesus nunca se preocupou em se defender disso aí, porque ele era mesmo. Ele era amigo dos pecadores. E talvez seja por isso que os pecadores se sentiam tão encorajados a se aproximar de Jesus, porque Jesus não sentia nojinho deles. Não se portava como pecador miserável, ou vida que você leva.
Não, Jesus chegava, abraçava, trazia, comia junto. Um religioso no primeiro século, e talvez nos dias de hoje também, jamais se aproximaria de um publicano. Um religioso jamais queria ser visto junto com um cara da Lava Jato, com alguém que está envolvido na Lava Jato. Mas Jesus fazia questão de almoçar na casa do cara. Um religioso jamais se aproximaria de alguém doente, para não se contaminar. Mas Jesus ia lá e colocava a mão no cara e declarava a palavra de vida, de cura para essa pessoa. Um religioso jamais queria ser visto com aquela que a sociedade chama de pecadora. Mas Jesus estende a mão para esta e fala: olha, vai, não peque mais. Pensando, gente, como é que seria se em São José dos Campos se espalhasse uma fama? Cidade Aliança de Vista Verde, um lugar para os pecadores. Como é que seria se a nossa fama fosse essa? Imagina se a gente coloca uma placa, a gente está precisando de uma placa, a gente vai providenciar em breve, tá? Mas a gente coloca assim, ó, Comunidade Aliança Vista Verde, um lugar para todos os pecadores. Muito provável que religiosos não vão entrar. Vai falar, o quê? Eu? Junto com pecadores? Eu estou fora. Mas quem faz esquema, talvez passe, leia a placa e fala, eu acho que eu vou entrar lá para ver como é que eu posso mudar a minha vida. Colocamos uma placa em nossa porta, Comunidade Aliança, um lugar para pecadores, religiosos não vão entrar, mas pecadores vão falar, opa, achei um lugar, ser acolhido, mudar de vida. É verdadeiro. Vamos que a nossa fama em São José dos Campos não seja que aqui é um lugar de pecadores, mas que é um lugar de santos perfeitos, que não erram, ou pelo menos portam assim diante dos outros. Se a nossa for essa, quem faz esquema não vai entrar aqui. O adultério não vai entrar aqui. Quem acessa a pornografia não vai entrar aqui. Quem tem vícios não vai entrar aqui. Lá não é o meu lugar. Eu não vim lá. Depois de um ano, o nosso desafio continua sendo o mesmo. E eu continuo, gente. Eu continuo sonhando com a possibilidade de ver nascer uma comunidade de fé onde qualquer pessoa é muito bem-vinda. Não é para mim se a pessoa é evangélica, católica, espírita, não crê em nada. Para mim. Eu queria um dia ver uma comunidade de fé cristã onde, independente da crença da pessoa, e ela não é roxa, ela não é amarela, por favor, não use mais cores para as pessoas. A pessoa, independente do que crê, ela seja bem-vinda. Onde ela possa se assentar em uma dessas cadeiras vazias e ouvir falar sobre Jesus. Eu continuo sonhando com uma comunidade de fé assim. Eu continuo sonhando com uma comunidade de fé onde qualquer pessoa entra, senta e se sente muito bem-vinda, se sinta acolhida, independente da forma que ela vive. Independente dos seus pecados. Independente do que elas têm para oferecer. Tudo que eu desejo como pastor dessa comunidade é ver com pessoas que querem ser Jesus, precisam de Jesus. Imaginando, gente, como é que seria a nossa igreja semana que vem se ela tivesse lotada de pessoas que não conhecessem Jesus. Eu acho que as nossas músicas seriam diferentes, as palavras seriam diferentes. Porque a gente precisaria desenvolver a habilidade de se comunicar com aqueles que não fazem parte da nossa realidade e compreensão de fé. Talvez nós eliminaríamos o evangeliquez de nossa fala. Talvez nós melhores as músicas. As pessoas se sentiriam muito bem-vindas, independente daquilo que do seu padrão moral de vida. Eu quero ter a oportunidade de conviver com pessoas na vida de quem Deus está trabalhando. Independente se ela já se rendeu a Jesus ou não. Sabe por quê? Porque eu acho que um dos maiores privilégios que eu tive na vida foi conhecer pessoas que não conheciam Jesus e poder caminhar com essas pessoas até o dia que elas se renderam a Jesus. Não tem privilégio maior do que ver alguém nascendo no reino de Deus. E é para isso que Deus nos chama. Deus nos chama para conviver com os de fora
da nossa comunidade. Deus nos chama para compartilhar dessa vida que nós já temos com aqueles que ainda não têm essa vida. Quero encerrar com um vídeo para ilustrar o que eu estou falando. Eu espero que com esse vídeo você possa sair daqui incendiado, a sair correndo. Primeira coisa que você vai fazer sair daqui é procurar alguém que não conhece Jesus, para poder compartilhar da vida de Deus com essa pessoa. Preste atenção nesse vídeo.